Os três tipos de morte é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. De antemão, quero agradecer a todos os inscritos, a todos que deixam o like, o comentário, compartilham o nosso conteúdo, deixam suas dúvidas, suas sugestões e também as suas críticas. É muito importante a sua interação aqui no canal. De antemão, agradeço por cada oração. Aqui no canal eu tenho diversos vídeos e algumas playlists. Convido você a ir na playlist com o tema Dúvida, onde eu abordo alguns assuntos que de uma certa forma estão relacionados com esses dois vídeos. O vídeo com o tema Morte e o outro vídeo com o tema Pecado para a Morte. Assistindo esses dois vídeos e esse que eu estou agora trazendo a mensagem para vocês, vocês terão uma compreensão melhor do assunto. Quais são os três tipos de morte? Existe a morte física, espiritual e a morte eterna ou escatológica. A morte física é a separação entre o corpo, a alma e o espírito, conforme nos diz em Romanos 5,12, que está escrito: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Existe a morte espiritual. O que seria morte espiritual? É a separação entre Deus e a alma e o espírito do homem. Veja o que é que diz em Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Ainda diz mais em Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E existe a morte eterna, feita eu vos falei, ou escatológica, que seria o sofrimento final do corpo, ficando completamente separado de Deus e dos remidos por toda a eternidade, conforme no dia em Apocalipse 21:8, que está escrito: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, de antemão, falei muito rápido aqui sobre o que seria a morte física, a morte espiritual e eterna. Sinais da morte física: todos sabemos que para se constatar uma morte física, através de exames clínicos, a pessoa observa que houve uma parada cardiorrespiratória irreversível e uma constatação da morte cerebral. E como você sabe que alguém está morto espiritualmente? Normalmente se fala muito da morte física, mas da morte espiritual eterna pouco se fala. Então, quais são os sinais? Normalmente a pessoa sente uma sensação de vazio, comportamento autodestrutivos, a pessoa se acha incapaz de encontrar sentido para a sua vida. Observamos que a vida natural continua, mas a pessoa não se sente incluída. Normalmente ela se afasta, o afastamento social, isolamento social, podemos dizer assim, a pessoa perde o norte da sua vida. Já a morte eterna ocorre após a morte física, é o castigo consciente e eterno, que acontece no lago de fogo e enxofre, conforme lemos em Apocalipse capítulo 21, verso 8. E eu digo que é consciente porque é consciente mesmo. Veja o que é que diz em Daniel 12:2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Hebreus 9:27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então a morte física é quando tem uma parada cardiorrespiratória irreversível e morte cerebral, que eu vos falei. A morte espiritual tem aqueles sinais de sensação de vazio, comportamento autodestrutivo, vícios e outras coisas, que eu vos falei a princípio. E a morte eterna ocorre após a morte física, onde a pessoa passa pelo castigo consciente e eterno, conforme podemos ver em Daniel 12:2 e também Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Morte física, morte espiritual e morte eterna. São esses os três tipos de morte que a Bíblia vos fala. Espero ter ajudado você. Repito, assista o vídeo com o tema morte, dou mais algumas características e informações, e também pecado para a morte, que é uma dúvida que as pessoas têm. Existe pecado para a morte e pecados que não são para a morte. Nesse vídeo eu também dou informações precisas. Assistindo os dois vídeos, pecado para a morte, morte, e esse vídeo, os três tipos da morte, você vai ter uma compreensão muito melhor acerca do que diz as Sagradas Escrituras. Um forte abraço, meus irmãos. Que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus.